novo código já tem 4 anos e um dos pontos que parecem difíceis é com relação ao cadastramento dos produtores ou dos proprietários rurais, para se ter um raio-x, né, dessa preservação, dessa área. Isso. Por que isso? A dificuldade? Isso. Bom, primeiramente é porque o número de propriedades no Brasil é um número grandioso. O Brasil é um país continental que tem a sua principal atividade a agricultura. Então nós temos um número de propriedades absurdo no país. E inicialmente o governo ele fixou um prazo de 1 ano para, a partir de 1 ano após o Código Florestal, 2012, a partir de 2013 essas propriedades teriam 1 ano para se cadastrar no Cadastro Ambiental Rural, onde se teria realmente o diagnóstico da situação de conservação das propriedades rurais e do uso dessas propriedades. Em não sendo possível a conclusão desse recadastramento, se prorrogou por mais 1 ano. Foi automático. 2015. 2015 também não se conseguiu, com essa prorrogação não se conseguiu atingir a totalidade das propriedades. E mais uma vez foi prorrogada através de medida provisória já nesse ano, acho que foi em maio desse ano, por mais um período de 1 ano para que essas propriedades que ainda não tiveram o seu cadastro ambiental rural efetuado, para que fizesse. Mas é uma coisa assim, o governo ele corre contra o tempo para atingir esses objetivos, ele tem credenciado organizações para auxiliar os proprietários rurais para fazer o cadastramento. Também não é uma coisa simples de se fazer também o cadastro ambiental rural, porque é preciso, porque o proprietário ele tenha facilidade de acesso à internet, ele precisa conhecer alguma coisa de uso de programas de internet para fazer o cadastro ambiental rural. Então o governo ele tem feito o esforço nesse sentido de disponibilizar esse serviço para esses proprietários rurais, aqueles que não têm condição. Tá? Mas mesmo assim a gente está vendo, existe uma expectativa de que não se conseguirá atingir no prazo que foi fixado de mais 1 ano para atender toda essa demanda que existe das propriedades rurais. Aqui na Paraíba tem uma quantidade de propriedades rurais que devem aderir a esse processo do novo código. Isso. Existe, acho que se não me engano, na Paraíba, em torno de pouco mais de 100 mil propriedades rurais. Tá? Então, todas elas terão obrigatoriamente que fazer o cadastro ambiental rural. Ao que parece, as últimas informações que a gente tem, o que se conseguiu efetivamente de adesão dessas propriedades rurais ao cadastro ambiental rural esteve na faixa de 15% a 17%. Então é um número bastante pequeno de propriedades rurais que aderiram ao CAR até o momento no estado da Paraíba. Tem muito para se fazer ainda. Algumas propriedades têm APPs, mas outras não têm, mas deve ter a questão da reserva legal. Isso. Então quem tem uma propriedade com um determinado tamanho, vamos supor 100 hectares, tem que reservar uma parte para a reserva legal. É 20%, no caso no estado da Paraíba e demais estados da região Nordeste, a área destinada à reserva legal equivale a 20% da área total da propriedade. Então, uma propriedade que tem uma área total, por exemplo, de 100 hectares, ela vai ter que destinar 20% daquela área como reserva legal. Isso já vinha desde o outro Código Florestal, tá? Isso aí não é uma novidade para o proprietário rural. Tá? A diferença, nesse caso, também o Código Florestal ele trouxe um benefício para o produtor rural, que ele desobriga, a partir do momento que ele faz a declaração dessas áreas no CAR, desobriga o proprietário rural de fazer a averbação dessas áreas em cartório, que anteriormente no novo código era obrigatório fazer a averbação em cartório dessas áreas. Então existia assim um outro custo para o proprietário rural. Além de fazer o serviço tudo visando a proteção das suas áreas, ele tinha que pegar aquele documento, levar em cartório, fazer uma averbação, isso tinha um custo para ele. E não era um custo barato não. E com o novo Código Florestal, essa obrigação da averbação da reserva legal passou a ser dispensada na medida que desde que ele faça a declaração no Cadastro Ambiental Rural. Me fala um pouco aí da atribuição do Estado dentro do novo código. Desde 2006, houve uma modificação na legislação ambiental brasileira, que atribuiu aos estados a gestão dos recursos florestais. Até então, a gestão dos recursos florestais era feita pela União, no caso era feita pelo IBAMA. A partir de 2006, essa atribuição passou a ser estadual. Tá? E atualmente, dentro desse novo Código Florestal, é o Estado, no caso a SUDEMA, que é o órgão ambiental estadual, o órgão gestor desse processo. Tá? Então, todo o cadastramento ambiental rural que é feito na Paraíba, ele é feito
com a SUDEMA. Embora seja feito num ambiente de internet do Ministério do Meio Ambiente, mas o órgão responsável por monitorar, por controlar e avaliar essas declarações é a SUDEMA. Da mesma maneira, a SUDEMA também, ela que vai ser a responsável, será o órgão responsável pela implementação do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental dessas propriedades que tem passivo ambiental a ser regularizado. Tipo assim, a propriedade que não tinha reserva legal, o quantitativo, a propriedade que não tinha APP na sua totalidade e que vai ter que fazer a recuperação, ela vai ter que aderir a esse programa de recuperação ambiental, de regularização ambiental, desculpe, para se regularizar diante da União. Qual é o papel do IBAMA em todo esse sistema, em todo esse processo? O IBAMA, ele é, como órgão representante do governo federal, ele é responsável pela fiscalização do processo também. Assim como a SUDEMA é responsável pela fiscalização do processo, o IBAMA também o é. Só que nesse caso, como existe um prazo ainda para que as propriedades se regularizem diante da nova lei, então o IBAMA também nós não podemos fiscalizar as propriedades nesse contexto, para ver quem, por exemplo, já aderiu ao PRA, quem não aderiu, quem já fez o CAR, quem não fez, porque eles estão todos ainda, os proprietários estão ainda dentro dos prazos concedidos pela União para que façam isso. Então o IBAMA, ele, como órgão gestor também fiscalizador, nesse caso específico dos recursos florestais, ele é um órgão que age mais na questão da fiscalização também, verificando o cumprimento dessas regras quanto ao uso dos recursos florestais no estado da Paraíba. O processo de cadastramento do produtor ou do proprietário rural é fácil? Como é que se dá? Olha, ele se dá dentro do ambiente de internet do Ministério do Meio Ambiente. Tá? Então, primeiramente, ele tem que conhecer a propriedade dele. Uma exigência principal é essa, que ele conheça os limites da propriedade dele. Então, porque ele vai ter que, dentro de um mapa disponibilizado pelo sistema, ele vai ter que fazer a demarcação dos limites da propriedade dele. Mesmo isso com a certidão de cartório que diz as delimitações da área. Porque o cartório diz exatamente as dimensões da propriedade, o quantitativo de área, toda a dimensão do perímetro da área, esse negócio todo. Mas o proprietário ele tem que ter a noção da situação da sua propriedade na sua região, com quem ele confronta, onde está o limite dele, para que ele faça essa demarcação da área. Se ele não tiver essa segurança, se ele não tiver esse conhecimento dele mesmo fazer, ele tem que contratar alguém, alguém tem que fazer para ele essa delimitação no campo e jogar isso dentro do programa do CAR, que está na internet, na página do Ministério do Meio Ambiente. Superintendente Edilberto Farias, muito obrigado pela sua entrevista. De nada, estamos à disposição. Qualquer precisão, qualquer necessidade com relação às informações do tema ambiental, estamos à disposição de vocês aqui para atendimento. O nosso planeta termina aqui. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá!